Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor eu com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa o seu comentário, também deixa aí o seu like, comente com seus amigos, comente com seus patrícios, pessoas que estão estudando a língua grega. Nosso canal é um canal voltado praticamente à língua grega, mas claro que alguns assuntos da exegese nós iremos abordar como crítica textual, algumas coisas relacionadas aos manuscritos mais antigos e também os manuscritos a partir do século de número 5, 6 e 7 e assim por diante. Como prometido, este vídeo é uma resposta ao professor e doutor Rodrigo Silva, que no seu comentário no meu canal, ele disse que não havia genitivo de subordinação. O vídeo anterior foi para provar que ele estava usando um site para tentar me responder e refutar. Todavia, eu observei perfeitamente, fiz uma apresentação da gramática de Carlos Oswaldo Pinto, que estudou com Daniel B. Wallace e fizeram as suas graduações e pós-graduações e assim sucessivamente. Ambos dominam a língua grega. E Carlos Oswaldo Pinto vai citar a gramática de Daniel B. Wallace e vai falar sobre o genitivo de subordinação. Tá, senhores? Então, o vídeo anterior foi para provar realmente que o genitivo de subordinação existe e é considerado uma categoria. Vários adventistas conversaram comigo e discordando, claro, do Dr. Rodrigo Silva, afirmaram que realmente na gramática de Carlos Oswaldo Pinto, a gramática exegética e também a gramática de sintaxe de Daniel B. Wallace, afirma peremptoriamente que existe o genitivo de subordinação. Não somente essas pessoas, mas professor Ferreirinha, professor Matheus Rangel e outros professores, professor Romil, e outros que fazem as suas pesquisas e análise, e tem alunos, todos eles afirmam a mesma coisa. No passado, praticamente, nós já havíamos discutido sobre o genitivo de subordinação quando estávamos dialogando com as testemunhas de Jeová. Então, eu, Matheus Rangel, que estava no grupo, a gente falou muito sobre isso. E de fato, é a gramática que fala mais profundamente, a gramática de Daniel B. Wallace, genitivo de subordinação, página de número 103. Na página de número 103, vai dizer o seguinte, tá? É interessante para que vocês possam acompanhar perfeitamente, tá, gente? Segundo Rodrigo Silva, não é uma categoria, mas segundo Wallace, vamos ver se é ou não. Genitivo de subordinação, página de número 103, gramática de sintaxe de Daniel B. Wallace. O substantivo genitivo especifica aquele que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Chave para identificação. Ao invés de, coloque a glossa sobre. Algo semelhante que indique domínio ou prioridade. Aí ele vai dizer o seguinte, na aplicação e semântica. Este tipo de genitivo é uma categoria. Ele chama de categoria. Uma categoria. Lexicossintática quer dizer, ele se relaciona somente a certos tipos de substantivos principais ou particípios que lexicalmente implicam algum tipo de regra ou autoridade. Palavras tais como basileus e archon normalmente pertencem aqui. Na maioria das vezes, este genitivo é um corolário. Na maioria das vezes é um corolário do genitivo objetivo, ou seja, na maioria das vezes. Mas ele diz, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, ok? Então realmente existe esta categoria. Vai remeter aqui para o rodapé, página de número 84 e página de número 83 também. Por esta razão, que ele fala bem assim, que é
alguns tipos de regra ou autoridade, palavras tais como Basileu e Arcon, normalmente pertencem aqui. Aí ele fala, na maioria das vezes, este genitivo é um corolário do genitivo objetivo. Aí tem o número 83 aqui, vai remeter à página. Por esta razão, muito frequentemente, uma dada categoria, ou seja, genitivo de subordinação, não é encontrada nas principais obras do gênero. Se você já prestou atenção na gramática de Daniel Wallace, ela é uma gramática que traz uma proposta de sintaxe de forma bem exaustiva. Tem gramáticas que não traz a proposta que ele traz, ok? Todavia existe, e ele dá diversos exemplos, mostrando assim que realmente existe várias construções da língua grega, o qual ele está trabalhando, e outras pessoas se valem desse material para fazer também a sua exegese. Isso é muito importante. Quer saber se uma categoria não é válida? É só ir para o Novo Testamento. Entendeu? Então, exemplo, a tese do Dr. Rodrigo Silva acerca de Sêmero, que ele diz que descobriu uma regra, agora o Dr. Milton Torres, lá no Facebook do Tiago, colocou uma nota, dizendo que na tese que ele leu, não há as palavras dizendo que ele descobriu uma regra. Não há. Na gramática, na sintaxe dele, não há. Na tese dele, não há. Mas quando ele gravou um vídeo e mostrou para todo mundo que ele descobriu uma regra gramatical. Entendeu? Então, tem conflitos de ideia. E até mesmo a nota do Dr. Milton Torres, ele afirma peremptoriamente, segundo as palavras dele, que não tem como resolver com regras gramaticais, segundo ele, com regras gramaticais. Então, logo, dentro desse quesito, não tem como, mesmo ele tendo lido a tese do Dr. Rodrigo Silva, não tem como dizer que ele descobriu uma regra, ou seja, o Dr. Rodrigo Silva. Então, basicamente, são esses quesitos aí. Mas, voltando a este trabalho aqui, né, por esta razão, frequentemente, uma dada categoria não é encontrada nas principais obras do gênero, ou seja, nas principais obras do gênero, porque eles entendem que é um corolário, ou seja, um subtópico do genitivo objetivo. Visto que o genitivo objetivo, gente, por que o genitivo objetivo? Ele cumpre a função de objeto direto em relação ao verbo transitivo, dentro desse pressuposto. Mas o genitivo de subordinação não trabalha dessa forma, ele não cumpre função de objeto direto em relação ao verbo, somente o genitivo objetivo, tá? Objetivo. Por isso que a categoria de genitivo de subordinação ela é válida no Novo Testamento. Ou jogamos a gramática de Wallace e a gramática de sintaxe de Carlos Oswaldo Pinto no lixo por causa que Rodrigo Silva não tinha lido a gramática de Wallace ou as gramáticas modernas, se bem que isso aqui foi publicado em 2009, me parece, aqui no Brasil. 2009. Tem mais de 21 anos que esta gramática já foi publicada. Em outras faculdades também foram usadas por alunos de Wallace. Tá bom, gente? Só para nós deixarmos bem claro que essa gramática não é nova. Tá? Então, diante desse quesito, ele diz que é uma categoria. E mais aqui na número 84, diz assim, nem sempre, quando o nome principal não apresentar uma ideia verbal, estaremos diante de um genitivo de subordinação e não do genitivo objetivo. Um tipo de subcategoria do genitivo de subordinação seria o genitivo relacionamento, ou seja, subcategoria, entendendo que é uma categoria. Tá? É uma categoria, assim, tá aqui, ó. É uma categoria. Está provado. Agora, apresentamos a gramática. Já havia apresentado, não somente ela, mas outras. Está no meu penúltimo vídeo. Esse que seria o último. Está no meu último vídeo, melhor dizendo. Tá bom? Agora, nós temos um texto aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Mas para vocês que querem aprender
a língua grega, para vocês que estão estudando a língua grega, para vocês que estão se esmerando na língua grega, isto se torna importante. Ou seja, o nosso canal apresenta um tipo de conteúdo que é um pouco avançado, de fato, é avançado. Mas a gente vai utilizar um tipo de linguagem para que você possa entender todas as nossas verbalizações. Bem, este texto é um texto que eu tirei, tá, gente? De Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Tem gente que pergunta por que o professor ele só usa a quarta edição revisada do Novo Testamento. Eu uso de acordo com o público, meu amado. Entendeu? Se o meu público, se alguém que está me questionando, que está me fazendo uma pergunta, for aceitar o texto majoritário, eu respondo como texto majoritário. Se aceitar o texto crítico, eu respondo como texto crítico. Se aceitar o texto recebido, eu respondo com o texto recebido de acordo com a sua ideia. Todavia, quando a gente vai fazer uma análise, uma análise de crítica textual, aí sim, devemos pesar na balança e devemos fazer suas considerações diante dos especialistas que existem e que falaram acerca do assunto. Bom, então, dada a resposta. Então, nós temos aqui Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, até o versículo de número 18, tá? Porque a perícope, do capítulo 1, perícope, nós temos o capítulo 1, versículo 15, começa no versículo 15 e vai até o versículo de número 20. Aí nós temos aqui a perícope do texto. Um trabalho exegético, de fato, nós justificamos a perícope. E aqui, todos concordam que aqui é um hino, tá bom, gente? Sendo um hino, o pronome relativo que está aqui em cima não faz uma referência ao substantivo qual ele poderia concordar, possivelmente, porque não há uma concordância. Geralmente os hinos no Novo Testamento, que são alguns hinos no Novo Testamento, são entoados a divindades, como diz Wallace, não será a meros mortais, mas sim a divindades. E aqui ressalta eles o seguinte, que Jesus é entendido como Deus. É entendido como Deus. Bom, basicamente aqui. Porque esse é um texto, este é um hino que exalta a pessoa de Jesus. Que exalta a pessoa de Jesus. E mostra que Jesus realmente criou, né, todas as coisas. Ou seja, ele foi o meio, né, o instrumento, ele foi o agente da criação de Deus. Tá? Agente de Deus, Jesus é o agente da criação dele. Tá? E agente é aquele que pratica a ação do verbo. Tá, gente? Só para nós termos uma ideia. Bem, vamos às questões sintáticas e gramaticais. Falamos sobre gramática. Na gramática falamos sobre a sintaxe. Ok? Simples assim. Gramática e sintaxe, elas tentam transmitir os seus elementos para que os mesmos venham ser feitos uma leitura por parte daquelas pessoas, ou seja, os exegetas, os especialistas, os gramáticos, os gregos, e assim descobrir parte por parte como funciona a língua e trazer a ideia do texto, porque em português a ideia já está muitas vezes parafraseada, tá bom, gente? Então, o que nós temos aqui? Nós temos hoestin eikonto feudo aorato, protatakos passekitisius hotientu autu ekitisten ta pantaentois uranois kapiapteges ta horata kaita aorata eite tronoi eite kyriotetes eite archai eite exousia ta panta di autu kaiston auton ektistai kai
na verdade, autos estin pros panton, kai ta panta en auto, se neste ken kai autos estin re que fale. Tu somatos des ecclesias. Hos estin ad re prototokos ectonecron hina genetai en passin autos proteuon. Esta é a expressão correta. E o que nós temos na leitura? O qual é a imagem de Deus? Do invisível. Prototokos, primogênito, passe fictício de toda a criação. Roti em autor, porque nele, equitiste tapanta, foi feito todas as coisas. Entos nós, nos céus, caiet teges, na terra. Ta, horata, as visíveis, caita a horata, e as invisíveis. Eite tronoi, eite quiriotetes, ou seja, quer tronos, quer domínios, eite arcai, quer soberania, eite exociai, ou seja, quer poderes, autoridades. Tapanta de autor, as coisas, ou seja, todas as coisas, de autor, por meio dele, cai es auton, e para ele, ectistai, foram criados. Cai autons estim, e ele estim pros panton, estim pros panton, ou seja, ele é antes panton, de todas as coisas, ou de tudo. Cai tapanta, e todas as coisas, en auto, nele, se neste ken, ou seja, subsiste. Kai autos estin rekefale, ou seja, e ele é rekefale, o cabeça do somato do corpo da eclesia, da igreja. Rosestin re, ou seja, o qual é o princípio. Prototokos epitonekron, o primogênito dentre os mortos. Rina genetai impasiautos proteuon, para se tornar em tudo ele mesmo a primazia. Bem, isso aqui é uma leitura simples de nosso texto na língua grega, tá, gente? Basicamente. E aqui já vai um desafio, gente, Tem gente que fala assim, professor, ele não sabe ler grego. Então, vamos lá. Aí a pessoa coloca um texto de grego moderno, vai no Google Tradutor, nada contra o Google Tradutor, tá, gente? Mas vai no Google Tradutor, o Google Tradutor responde o grego moderno e não corresponde ao grego bíblico, a fonética do grego bíblico, beleza? O qual até mesmo o doutor Milton Torres, a fala dele, já expressa que a fonética do grego bíblico é uma diferença, entendeu? Então segue o doutor Milton Torres, ok? Não vai pela sua cabeça. E também me segue, porque eu sei o que eu estou falando, tá bom? E se você quiser me contrariar, então vamos para um debate ao vivo. Simples assim, tranquilo, bacana. Só que sabe por que vocês não vão? Justamente porque não querem passar vergonha, não querem passar vergonha. Então isso aí é louvável e respeitável. Tá bom, gente? Vamos lá. O que ocorre? Para existir o genitivo de subordinação, para existir esse genitivo de subordinação, essa categoria, se deve prestar atenção no texto grego. Wallace apresenta diversos exemplos. E aqui ele apresenta que esse texto aqui é um texto que, de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, é um texto disputado por muita gente. Alguém afirma que essa expressão aqui, prototokos passe quitício, ou seja, primogênito de toda a criação, não é um genitivo de subordinação, mas um genitivo partitivo. Ou seja, Jesus só faz parte da criação e não a criação está subordinada a ele. Alguém afirma que esse genitivo é um genitivo de comparação,
de comparação, tá bom? Beleza? Então, como saber quais dessas três categorias está certa aqui no texto? Uma vez reconhecendo que o genitivo de subordinação existe, só existe a partir do texto, temos que estudar acerca disso. Todos eles, subordinação, partitivo e comparativo, tem que sair do texto grego. Se não sair do texto grego, não tem como. Todavia, essas categorias já falo para vocês que existem. Tá bom? E elas são disputadas pelos acadêmicos. Todavia, os acadêmicos, ele escreve, mas eu já li as suas escritas e eles não deixam tão claro, eles não se aprofundam. Não sei por que eles não se aprofundam, não esmiuçam o texto, como eu vou fazer hoje para vocês. Para mostrar com clara evidência que esse texto é partitivo, comparativo ou é de subordinação. Tá? Precisa de um exame mais acurado. E eu vou fazer esse exame mais acurado, tá, gente? Porque eu me garanto no que eu vou fazer, tá bom? Sou especialista nisso. Então, isso aqui para mim é mamão com açúcar, tá? E aí já é uma resposta para o doutor Rodrigo Silva que essa categoria existe. Eu sei, professor, que você é professor de grego, mas também eu sou professor de grego, tá bom? Eu vou provar para o senhor, para ti e para todos que duvidam da minha fala, que existe realmente o genitivo de subordinação. Claro, com toda cautela e respeito aos contrários, mas contraria a minha pessoa com evidência, não é com blá blá blá, é com evidência, tá, gente? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui com o feuto aurato. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma vírgula. A vírgula, ela tem uma função. Qual é a função de uma vírgula? Separar as orações. Orações. Separar as orações. Tá bom? Então, uma das funções da vírgula, não somente da vírgula, mas do ponto médio, tá? Ponto médio, indica que ali existe uma oração. E muitas vezes eles separam ali para haver uma completude, um entendimento melhor. As orações, elas são paratáticas e hipotáticas, elas são coordenativas e subordinativas, ok? Estão misturadas no Novo Testamento. Mas vamos lá. Rosestia e con fufeuto aurato. A primeira frase nós temos o qual é a imagem de Deus do invisível, vírgula, mostrando que aqui é uma oração. E a outra que vai começar também é outra oração. Protótacos passequitícios, vírgula. Então, para deixar bem entendido que existe uma oração aqui em cima e uma oração aqui embaixo. Bom? E o que ocorre? Essas duas orações chamamos de parataxe, ou seja, uma oração coordenada. Ela é assindética porque não tem uma conjunção, tá bom? Entre elas. Bem, mas elas trazem os seus sentidos bem completos, bem trabalhados, bem entendidos. O que ocorre também, gente? Nessa primeira parte aqui de cima, nós temos aqui um pronome relativo. Isso aqui é chamado de pronome relativo. Nós temos um verbo, chamamos a língua grega que isso aqui é um verbo ativo estativo, porque mostra uma qualidade entre o predicado para o seu sujeito. De fato, nós temos aqui, ó, eikon fufeu to aurato. Bem aqui. O que nós temos? O qual é? Quem é? Claro, ele está fazendo uma referência a Jesus. O pronome relativo está na função aqui de um substantivo, tá, gente? Função substantivada. Substantivo. Então, sendo substantivo, ele é o sujeito do verbo estativo. E o verbo estativo, ele está trabalhando, está trazendo, de fato, uma qualidade para o sujeito. Está qualificando. E a qualificação dele, atribuindo uma qualidade melhor, qualificando, trazendo uma característica ao sujeito do verbo. O qual é? Ele é o quê? Aí nós temos a característica. Característica. Imagem, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é imagem do Deus invisível. O que ele é? A imagem do Deus invisível. Jesus
estritamente pelo texto, está trabalhando, pelo menos o texto está trabalhando que Jesus, ele é a imagem de Deus, do invisível, é a imagem, a cópia exata, perfeita. Dentro desse pressuposto da língua grega, aqui mostra um trabalho que Jesus, sendo o Filho de Deus, ele carrega a imagem de Deus, ou seja, do Deus invisível. Posso dizer que eles são idênticos, pelo texto aqui. E a imagem do Deus invisível, ou seja, eles são pai e filho, mostra aí uma identidade bem intrínseca. Tá? Sujeito, com pronome relativo. Sabe que o pronome relativo concorda com o seu substantivo em gênero, número e caso. Aqui ele está fazendo a função substantivada, tá bom? Ou substantiva. Sujeito do verbo, verbo ativo estativo. E confiuto aurato. Mostra praticamente que ele está trabalhando com um predicativo para o sujeito. Ele está qualificando o sujeito e quando qualifica o sujeito usamos um verbo de ligação, tá bom? Então, dentro desse quesito está perfeitamente. Gente, nós temos aqui Tufeu de Deus, do invisível, tá? Geralmente a vírgula não poderia estar aqui, tá bom? Porque diante de um adjetivo, na posição atributiva, nós não separamos com vírgula, tá? Nós temos aqui, ó, posição atributiva. Qual é a posição atributiva? Porque nós temos artigo, nome, artigo, adjetivo. Quando eu tenho artigo, nome, artigo, adjetivo, nós temos adjetivo atributivo, ou seja, adjetivo na posição atributiva, chamado segunda posição. Adjetivo atributivo, tá? Atributivo, tá bom? Adjetivo atributivo. Então, a segunda posição do adjetivo atributivo é artigo, nome, ou seja, substantivo, mais artigo, adjetivo. Beleza? Então não se separa. Na segunda oração tem um protótokos passa fictício, ou seja, primogênito de toda a criação. Esse primogênito também é um adjetivo, tá, gente? Adjetivo. Todavia, é um adjetivo substantivado. Um adjetivo substantivado. Por que, professor, adjetivo substantivado? Porque o adjetivo, ele qualifica o substantivo em gênero, número e caso. Ele é igualmente o pronome relativo, com algumas funções. O pronome relativo concorda com o seu antecedente em gênero e número, não necessariamente em caso. Só corrigindo isso aqui. Em gênero e número, não necessariamente em caso. Agora, o adjetivo, ele concorda com o seu substantivo em gênero, número e caso, perfeitamente. Adjetivo concordando com o seu substantivo em gênero, número e caso. Adjetivo singular, adjetivo masculino, singular masculino, e o caso aqui é genitivo. Concorda com o substantivo que ele qualifica, gênero masculino, caso genitivo, e ele é singular, entendeu? Singular, caso genitivo e singular, caso genitivo, e o gênero é masculino, beleza? Mas quando o adjetivo não concordar, pode ver, a frase está aqui, ó. Protótokos não concorda com passe e não concorda com quitícios, ok? Não concorda com passe e concorda com quitícios. Protótipo é gênero masculino, beleza? Gênero masculino, passe é gênero feminino, então não tem como. Justamente com quitícios. Então o que ocorre? Este adjetivo é um adjetivo substantivado. Então, está na função de sujeito, tá, gente? Sujeito. Sujeito também porque o caso é nominativo, ok? Mesmo que você não tenha um verbo explícito aqui, o grego é assim,
Se você ler o grego de Mateus a Apocalipse, você vai perceber que muitos verbos não estão explícitos. Todavia, segundo os gramáticos, o verbo está implícito. Ok? Está implícito. Então aqui nós temos um verbo. Tá? O verbo estin também. Protótipos passificatício, ou seja, ele é o primogênito da criação. Se ele é o primogênito da criação, que tipo de genitivo nós temos? Genitivo de subordinação, genitivo partitivo, genitivo de comparação. Vamos começar por comparação. O genitivo de comparação traz um adjetivo comparativo. Não é o caso de protótipos, porque a função aqui não é uma função de adjetivo, mas uma função de substantivo. Então quebra a ideia de um genitivo de comparação. Entendeu? Já descarta esta possibilidade. Vamos ver se o genitivo é partitivo, ou seja, Jesus faz parte da criação de Deus. Porque as pessoas podem dizer que protótipos, essa expressão aqui, protótipos. Proto é primeiro e tokos é nascer, ser gerado ou algo do tipo. Então, o primeiro ser gerado. Desculpe-me. Primeiro ser gerado. Então, dentro desse pressuposto é o primeiro ser gerado da criação de Deus. Será mesmo? Será que o sentido semântico ele permanece nisso, nesse sentido, no texto, sentido semântico? Vamos ver? Vamos ver se permanecer o sentido semântico, que é o primeiro ser criado, primeiro ser gerado, então nós temos genitivo partitivo. Vamos ver. O que ocorre? Primogênito de toda a criação. Beleza. Rodinhatu enautu ekitiste tapanta entos oranões eptesgues. Ou seja, nós temos uma outra oração que começa aqui, gente. Começa aqui. Vai até aqui, todos os seus complementos e termina nesta vírgula aqui, tá bom? Nesta vírgula, ou seja, tem uma oração com todos os seus complementos aqui nesse texto, tá bom? Então, o que nós temos? Jesus é o primogênito da criação de Deus. É o primeiro a ser criado? Não. Por quê? Porque a conjunção roti, que é uma conjunção subordinativa, conjunção subordinativa, indica que esta oração ela é subordinada, ou seja, nós temos um período composto. Período composto.